Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Continuando a nossa série sobre o uso do osciloscópio, esse vídeo hoje tem por objetivo demonstrar uma preocupação com a segurança no uso desse instrumento. Principalmente no que diz respeito quando nós vamos realizar medições em equipamentos ou circuitos ligados diretamente à rede elétrica. É claro que qualquer circuito de alta potência, ele oferece um risco à segurança e isso deve ser alvo da nossa atenção. Mas no caso do vídeo de hoje, especificamente, nós vamos falar de equipamentos que nós lidamos no dia a dia e que são conectados diretamente à rede elétrica. Para introduzir esse conceito e a necessidade de preocuparmos com a segurança, nós vamos mostrar aqui que o nosso osciloscópio, quando ligado à rede, esse é um cabo americano, mas se ele for um novo padrão brasileiro, tanto faz, ambos vão ter um pino aqui de aterramento. Esses equipamentos, por uma questão de segurança e de norma, eles serão aterrados, ou seja, o pino de terra vai estar ligado na sua tomada de distribuição elétrica, que obrigatoriamente, seguindo as normas de segurança, deve estar aterrada. Agora, o que é importante nós percebemos? Nós temos aqui um multímetro na escala ôhmica, e nós vamos ver que esse pino terra aqui, que é o pino da tomada, ele também faz um aterramento não só da alimentação do equipamento, como de toda a sua carcaça. Aqui são os conectores dos canais. O canal 1, canal 2, o canal de trigger externo. Perceba que o mesmo terra que existe aqui. Olha lá no instrumento. A resistência é muito baixa, ou seja, a carcaça é aterrada. Existe aqui também no trigger. Existe aqui no terra de referência do calibrador da ponta de prova. Existe, inclusive, esse mesmo aterramento aqui, no conector da USB. Por que é importante nós estarmos atentos a isso? Que o potencial de terra, ou seja, o nível do aterramento, o potencial elétrico do aterramento, vai estar presente no conector USB, em toda a carcaça do osciloscópio, nos conectores de ponta de prova, aqui na referência e também aqui na minha garra, que é a referência de medição, por exemplo, aqui do canal 1, essa garra da ponta de prova, ela é conectada aqui, olha, na carcaça do conector BNC, que é aterrado. Em outras palavras, o mesmo potencial terra também vai estar presente aqui, olha. Quando eu tenho aqui a minha ponta de medição, o potencial de terra se faz presente aqui também, aterrando a minha ponta de prova. Olha só. Então ele está presente em todos os pontos que se referem à carcaça, à referência do osciloscópio. E por que é que eu estou falando para você de uma referência? Porque quando você vai medir uma tensão usando um multímetro, por exemplo, você usa uma ponta de prova como referência e a outra para investigar a tensão que vai existir de diferença entre o ponto de referência e o ponto que você quer medir. Por exemplo, o nosso multímetro está aqui numa escala de tensão, e se eu quiser medir a tensão de uma bateria, como nós temos aqui, a ponta, normalmente escolhemos a ponta preta, né, como referência para servir aqui de negativo, ou de 0 volts, ou de neutro, dependendo do circuito que eu estiver usando. E a outra ponta eu vou medir o potencial que me interessa em relação a essa referência. Então, o que nós observamos ali no multímetro? Essa bateria tem no momento uma tensão de 11,63 volts. Esses 11,63 volts existem em relação à minha referência, que é, no meu caso aqui, a ponta negativa, que eu escolhi ligar aqui no terminal menos da minha bateria. Então, em relação à referência, eu tenho 11,63 volts positivos
em relação à minha ponta de referência. No osciloscópio é a mesma coisa. Se eu quiser medir a tensão dessa bateria ali na tela do instrumento, eu preciso de uma referência. E a referência é dada como no osciloscópio? Através da minha garra, que é a minha ponta, que seria o 0 volts, que conforme nós mencionamos até aqui, e ficou claro, está aterrada pelo sistema de aterramento. Então, quando eu colocar aqui a minha garra como referência no 0 volts, e conectar o potencial positivo aqui, o que aconteceu lá na tela do osciloscópio, ele está me mostrando que o meu canal aqui está recebendo uma tensão de 12 volts contínuos, ou 11,63, como nós vimos lá no multímetro. Ok? Então, a minha referência é a minha garra. E a partir dela, eu consigo realizar aqui a medição do meu circuito. No meu caso aqui, uma simples bateria. Ok? Ficou claro isso? O detalhe é que essa garra, que é equivalente à minha ponta de referência no multímetro, ela vai estar sempre aterrada. Aterrada pelo terra do cabo de força. Está claro isso? Compreendido esse raciocínio, nós vamos então agora passar a entender por que nós temos que preocupar com a segurança quando nós vamos usar o osciloscópio para medir um circuito que está diretamente conectado à rede elétrica. Diretamente conectado, que eu quero dizer, ligado a ela sem nenhum tipo de isolação galvânica. Ou seja, está conectado à rede de forma direta, sem um transformador isolador ou qualquer outra estratégia desse tipo. Ok? Então vamos entender melhor por que nós devemos nos preocupar com isso. Eu fiz aqui um desenho, um esquema de uma situação que é comum, é corriqueira, é uma situação do dia a dia, quando nós usamos o osciloscópio na nossa oficina, no nosso laboratório eletrônico. Então, aqui nós colocamos no desenho como é, por exemplo, a nossa conexão à rede elétrica. Lá na concessionária, no poste da concessionária, nós temos um transformador que vai distribuir as tensões de rede na nossa tomada, onde nós temos ligado a nossa bancada, os nossos instrumentos. No nosso caso aqui, onde eu moro, o transformador tem o seu secundário ligado em estrela e o seu neutro, por norma elétrica, ele é aterrado. Ele tem um aterramento lá junto ao transformador, no poste em que ele é instalado. E entre as três fases, aqui em estrela, nós temos a distribuição dos circuitos elétricos dos consumidores. Então, normalmente são 220 trifásico. Então, entre fase e fase nós temos 220, entre fase e neutro 127. Está ilustrado aqui como é no meu caso aqui. Eu recebo a tensão da rede em 127 alternado. Então, o neutro é aterrado lá no transformador do poste. Uma das fases, para um circuito monofásico, chega aqui até a minha residência, passa lá pela entrada, pela distribuição, pela proteção, que nós não ilustramos aqui para ficar mais simples, e chega aqui até a minha tomada. A mesma coisa acontece também com o neutro. Como eu recebo aqui em monofásico, o neutro vem e passa pela entrada aqui da minha residência e chega também nas minhas tomadas, tanto neutro quanto fase. Por uma questão de proteção elétrica, de norma, a instalação interna da minha casa, do meu laboratório, é também aterrada. Todas as tomadas têm um condutor de proteção terra, que é ligado também a uma haste de aterramento. Essa haste de aterramento é uma haste no solo, onde eu tenho todas as tomadas e os equipamentos através desse ponto de terra aterrados, que é o caso também aí do meu osciloscópio. Acontece que para o meu aterramento funcionar como deve e servir realmente de proteção, e até por norma elétrica, ele tem que ter uma resistência de aterramento um tanto quanto baixa. Isso quer dizer que se eu colocar lá um termômetro para fazer a medição, essa resistência de terra ela é normalmente, para um terra bom, menor ou igual a 10 ohms.
Isso quer dizer que do meu terra para o terra da rede ou da concessionária, existe aí um caminho de baixíssima resistência ou baixíssima impedância. Em outras palavras, o valor que eu tenho de resistência entre o terra e o neutro é muito baixo. Como nós estamos falando de corrente alternada, se você quiser dizer também o valor de impedância que eu tenho entre o meu circuito de terra e o neutro é muito baixo, isso também está correto, ok? O que acontece aqui? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem lá o seu osciloscópio ligado à rede elétrica, como nós estamos vendo aqui, a fonte do osciloscópio ligado ao fase, ao neutro e ao terra através da sua tomada lá de distribuição elétrica no seu laboratório. E isso, por sua vez, coloca o terra na carcaça do seu osciloscópio, o que vai aterrar todos aqueles pontos, aqueles conectores que nós vimos ali. Isso vai colocar também o mesmo potencial de terra na garra de referência do osciloscópio, como nós já vimos. Agora imagine o seguinte, que você vai fazer uma medição de uma fonte chaveada. A parte primária, ou o lado hot, o lado quente, vamos dizer assim, dessa fonte, ele é ligado diretamente à rede elétrica. Tanto que alguns fabricantes de equipamentos identificam claramente lá no silkscreen da placa qual é o hot side, ou o lado ligado diretamente à rede. E a entrada de uma fonte chaveada um tanto simples, poderia aqui, no caso, ser um simples carregador de celular, desses que você coloca na tomada, e vai te dar lá os 5 volts para carregar a bateria do aparelho, ele também é uma pequena fonte chaveada. Se você resolver medir o circuito de entrada dessa fonte, normalmente, de forma simples, ele vai ser algo assim. Ó. Ele vai estar ligado lá na tomada, através do neutro e do fase, imaginando que é um carregador de celular, normalmente não usa o pino terra. Então tem lá o neutro fase, ele vai ter uma ponte retificadora de entrada, um fusível de proteção, alguma coisa aqui para limitar a corrente de partida, ou E-rush, e um capacitor que vai armazenar a tensão contínua, que a fonte chaveada vai usar para produzir as tensões secundárias, que é o que nos interessa quando nós queremos carregar uma bateria, por exemplo. Então, digamos que eu vou medir aqui os 150 volts DC dessa fonte chaveada. O que eu faria numa condição assim intuitiva? Qual que seria o meu procedimento? Eu vou pegar a garra aqui do meu osciloscópio, que é a minha referência de 0 volt, vou conectar aqui no negativo desse capacitor, ou seja, o ponto A vai ser conectado ao ponto B, que está identificado aqui. E aí, com essa ponteira do osciloscópio, com a parte ativa da minha ponta, eu vou medir os 150 volts contínuos para ver se eles estão presentes lá. Muito bem. Se isso for feito na prática da forma como está assim, você vai ter uma desagradável surpresa. Por quê? Onde está o problema? Onde está o perigo? Se você acompanhar aqui essa linha pontilhada vermelha, vai ser fácil perceber que eu vou criar uma condição de curto-circuito. Vamos lá? Imagine que o ponto A está conectado ao ponto B aqui, que seria a referência da minha ponta de prova do osciloscópio. A ponta de prova do osciloscópio, como nós já vimos, está aterrada. Então imagine, eu tenho um caminho aqui pela ponta de prova, pelo conector da ponta de prova BLC, pela carcaça, pelo cabo de força que está ligado na fonte do osciloscópio, isso vem parar no meu terra. O meu terra segue então para a minha haste de aterramento, que tem um baixíssimo valor de impedância ou de resistência para o potencial de neutro. E o que vai acontecer? Então, aquele ponto que foi ligado lá, atravessa toda a linha vermelha aqui, o meu sistema de aterramento, encontra um neutro e vai para o transformador lá da concessionária, que está lá no poste. De lá sai a minha bobina ou a minha tensão de fase, que está alimentando a fonte chaveada. E olha só o que vai acontecer aqui. Olha, através do fusível, do retificador, do ponto A, eu vou ter um
curto-circuito. Imagina o seguinte, aqui no secundário do meu transformador, eu tenho 127 volts em relação ao neutro, e as 127 volts chegaram aqui na minha tomada. Então, os 127 volts entram aqui, atravessam a retificadora, e através dos diodos da retificadora, vem aqui para o ponto A do capacitor. Eu estou levando, através aqui do meu sistema de retificação, este ponto A ao mesmo potencial do neutro, praticamente. E aí, é a mesma coisa que eu estivesse pegando os meus 127 volts, através desse diodo aqui da ponte retificadora, e jogando ele em curto com o neutro da alimentação, com o neutro da distribuição elétrica. Em outras palavras, em circuitos que não têm isolação da rede elétrica, conectar a garra do osciloscópio para fazer uma medição como essa, que talvez seria até intuitivo, você pensa assim, não, eu vou medir aqui uma tensão contínua, uma tensão DC, um 150 DC, mas talvez você não se dê conta de que essa tensão contínua aqui não é isolada galvanicamente da sua rede de distribuição. E aí colocar o potencial de terra, que é muito próximo ao neutro, em contato aqui com o negativo desse capacitor, vai provocar um curto-circuito. E acredite, mesmo que você já tenha experiência com isso, é fácil às vezes se enganar. É fácil às vezes esquecer desse detalhe. Eu mesmo, uma vez, acabei provocando um curto desse tipo em uma fonte simples como essa daqui, e demorou alguns segundos para tentar entender o que tinha acontecido de errado. Porque nós temos a tendência de raciocinar como se o osciloscópio fosse um multímetro. Se você pegar um multímetro e colocar as pontas de prova aqui, para medir a tensão em cima desse capacitor, não vai acontecer nada. Porque o multímetro ele é alimentado por uma bateria que está lá dentro dele. Ele não tem qualquer conexão com a rede elétrica, seja com o neutro, com o terra, e, portanto, ele é um instrumento que está flutuante, ele não tem referência com os potenciais da rede. Então, você coloca o multímetro aqui tranquilamente, você mede aqui os 150 volts, se a entrada for 220, vai dar próximo de uns 300 volts, você mede isso tranquilamente, sem nenhuma preocupação. E aí existe a armadilha de quando nós estamos usando o osciloscópio, de esquecer que ele está conectado à rede e aterrado, e querer usar lá a ponta de prova exatamente como nós usamos o multímetro. Você vai pegar a garra, conectar aqui no negativo do capacitor, e quando você fizer isso, aí está criada a condição de curto-circuito. Eu tive um amigo que derreteu uma ponta de prova por causa dessa corrente através do terra, através do aterramento do osciloscópio. Então, talvez você se pergunte assim, mas como então eu poderia usar o osciloscópio para fazer uma medição como essa? A forma correta é usando uma ponta de prova diferencial. Nós não temos uma ponta de prova diferencial aqui para mostrar para você, pois trata-se de um acessório bastante sofisticado e caro. Algumas pontas de prova diferenciais chegam a custar até mesmo o preço de um osciloscópio inteiro, devido a complexidade de se construir esse tipo de ponta de prova, mas ela é o meio correto de você usar um osciloscópio que não tem canais isolados. Veja bem, um osciloscópio que não tem canais isolados e que não é alimentado por bateria, como um osciloscópio portátil, um handheld, por exemplo. Quando você for usar um osciloscópio conectado à rede, aterrado, da forma como nós usamos aqui, a forma correta de medir isso, ou de se conectar a um circuito que está diretamente ligado à rede elétrica, é através de pontas de prova diferenciais. Essas pontas de prova, elas vão fornecer o sinal de medição para o osciloscópio, mas elas são isoladas eletricamente, isoladas galvanicamente da carcaça do osciloscópio em si. E, portanto, elas são, podemos dizer assim, flutuantes em relação ao potencial da rede, exatamente como é um multímetro. Ok? Então, esse detalhe é um detalhe que nós sempre temos que estar atentos.
Usar o osciloscópio, um equipamento conectado à rede elétrica, representa um perigo. A garra ou o potencial de referência, o ponto de referência do osciloscópio, no caso de um osciloscópio que não tem canais isolados, está aterrada. E isso faz com que ela tenha referência direta aos potenciais de rede, ok? Então, esteja atento a isso, esteja atento à sua segurança, porque isso evita acidentes, evita surpresas desagradáveis e faz com que você possa realizar as suas medições de uma maneira segura. Se você gostou desse vídeo e entendeu o conteúdo, por favor deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, que isso incentiva o nosso trabalho.